E eu me lembro que a minha avó, nessa época, eu podia fazer o que quisesse, que ela não me batia. Ela não varria a casa, hein? Não ligava a rádio. Negócio sério. Mas na verdade, o que acontece? Nós, quando... Eu já estou com 70 anos, né? E na minha infância, nós tínhamos o ensinamento da família, a tradição, né? Que era bença mãe, bença pai, essa até tomara que continue, né? E agora as outras eram uma coisa furada, né? Que a gente acendia vela, a gente fazia tanta coisa errada, tanto é que o Jeremias não comia carne. Porque se comesse a carne, estaria comendo carne de Jesus. Eu nem sabia como é que pode. Jesus é Deus, é um ser humano, né? E como é que você come a carne do boi e é de Jesus? Tem alguma coisa que está errada aí. Então não tem esse negócio. Quem não come carne, manda lá para casa. Geladeira lá dá para guardar, entendeu? Nada disso. Não come carne, mas xinga, fala mal da vida dos outros. Isso é que é grave. E é todo dia esse tipo de pecado em que a pessoa não deve praticar. É pecado? Então foge dele. Porque o salário do pecado nunca sofreu alteração. Sempre é a morte. Então, quanto mais pecamos, mais se enrolamos. E a gente começa a procurar jeitinho para fugir. O jeitinho é se acertar com Deus, irmão. É isso. Você, quando anda na bênção, você nem está orando muito, porque Deus vai mandar a bênção aí aonde está você. É uma promessa. Se ouvir a voz do Senhor Deus hoje, Ele vai mandar que a bênção esteja contigo, no teu celeiro, onde você precisar. Entendeu? Mas se não andar com Deus, você vai ter problema. E aí você começa a achar que se eu der um jeitinho assim, eu resolvo, ou um jeitinho... Não. O único jeito é entrar em comunhão com Jesus, andar com Ele. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. No livro de Jeremias, falando em Jeremias, vamos dar uma olhadinha em Jeremias. Jeremias. Aqui. O versículo 7. Jeremias 17, versículo 7. O que vai te abençoar é o que você vai ouvir e entender. Pastor, não entendi, só pode repetir? Eu repito, mas você precisa entender. E seja lá qual for o problema, ele vai ser destruído. Vai acabar isso hoje. Amém? Você precisa entender. Então, Jeremias 17, versículo 7, ele está dizendo, bendito o varão, claro que a varoa também, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Qual o calor? Aparece o problema, ele não está nem aí, porque ele sabe que vai vencer.
Entendeu? Porque ele confia no Senhor e a esperança dele é o Senhor. A outra é quando ele diz: maldito é o homem, como é? Que confia no homem. Gente, isso é muito profundo, que eu vou falar para vocês. Maldito é o homem que confia no homem. O homem já disse, espero que você entenda isso, até você que me assiste aí pelo Instagram: ô Larissa, Deus abençoe sua vida. Maldito o homem que confia no homem. O homem diz que você é derrotado. O homem diz que você não vale nada. O homem diz que você é um 7-1. O homem disse que você é um maconheiro safado, sem vergonha, que você merece morrer. O homem diz que você é um cheiradorzinho de cocaína aí, que não vale nada. O homem diz que você é prostituta, você devia ter nascido morta. O homem diz que você não é digna de confiança. O homem diz: pobre da tua mãe que teve você. Você acreditou nisso? Você vive isso? E de repente o homem disse para você que você nunca vai ser feliz na tua vida. Você acreditou nisso? O homem diz que seu filho não tem jeito, que a sua filha não tem jeito, que seu marido é um safado, que você fez a maior porcaria se envolver com esse homem. Você acreditou nisso? Vamos lá para Mateus 27. Presta bem atenção em tudo que eu falei, hein? Eu não sei, de repente pode ter gente chorando: pastor, é isso que eu ouço todo dia. E eu quero te mostrar uma coisa. O Mateus 27, hoje é sexta-feira da Paixão, né? Mateus 27, acharam? Acharam? Presta bem atenção nisso, com carinho. Isso, enquanto você viver, você não pode esquecer isso aqui. Talvez você nunca ouviu isso com tanta precisão como você vai ouvir hoje. Talvez é tudo que você está esperando, mais do que o dinheiro da loteria esportiva. Mateus 27. Acharam? No versículo 46. Escuta isso. E perto da hora nona, devia ser umas 3 horas da tarde, mais ou menos, quando Jesus estava lá crucificado, sangrando, porque nós custamos o quê? Nós custamos sangue. Então, cada gota de sangue que caía, o diabo estava contando lá: 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, cada gota de sangue que caía tinha um preço, muito sangue. E sabe o que ele estava pagando ao diabo? Eu, você. Ele tinha acabado de nos comprar. Houve um resgate. Esse resgate foi com sangue. Para você que foi chamado de prostituta, safada, você vai morrer desse jeito, você nunca vai ser feliz. Cada gota de sangue é quanto você custou para Jesus. Você não é o que falaram. O homem mentiu para você. Fofoqueiro,
safado, X9, você não é nada disso. Maconheiro, ladrão, vagabundo, matador, você não é nada disso. Pastor, eu vivia por viver, eu me achava um monstro. Você não é um monstro. Você acha que Deus ia pagar tão caro pelo monstro? Você acha que Deus ia derramar o sangue dele por aquilo que não vale nada? Você está começando a descobrir quem é você? Você não é o que falaram, você é o que a Bíblia diz. Você é uma bênção, diga eu sou uma bênção. Isso, você é uma bênção. Você não nasceu para sofrer. Quem nasceu para sofrer foi Jesus. Você não nasceu para passar o que você está passando. Será que você vai catar lata, que você nunca vai chegar a lugar nenhum? Mentiram para você. E você vai dar a volta por cima. É só você parar de acreditar no que te falaram e acreditar no que eu estou te falando da Bíblia. É o livro verdadeiro. Amém? Então, no versículo 46, e perto da hora nona, devia ser umas 15 horas por aí, ou 3 da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: o que é alta voz? É um grito. O que ele fez? Já imaginou? Está um silêncio tremendo, silêncio, né? E cada um falava uma coisa. Por que fizeram isso com ele? Não, ele merecia mesmo, mentiroso, não sei o que e tal. Cada um falava uma coisa. De repente, no meio de todo esse tumulto, há um grito, um som diferente. Que grito foi esse? Eli, Eli, lema sabactani. Chega a dar arrepio isso. Eli, Eli, lema sabactani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou Jesus? Não. Jesus estava com os nossos pecados. Você que se acha sujo, lambão, que não tem mais jeito, você está enganado. Os seus pecados, os meus pecados, foram levados por Jesus Cristo. Mas o homem vem e diz que você não vale nada, que você é trombadinha, que você é safado, que você é uma sem vergonha prostituta, e você acredita nele e não no que Deus está falando. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Acredite nisso, meu amigo, minha amiga. Você é o que você permite ser. É o que você permite. E na verdade você é uma bênção. Agora você tem que se esforçar, né? Esforça-te e tenha bom ânimo. Porque estão te falando ou te falaram, você tem um par de orelha. Se entrou pela direita, sai pela esquerda. Se entrou pela esquerda, sai pela direita. Que não presta, você joga fora. Eu já fui chamado de tanta coisa. Não acreditei. Depois que eu soube a verdade, agora mesmo que eu não acredito. Tudo que Deus fez chamou bom. Quem é você para botar o defeito na pessoa? Você peca quando você põe defeito na obra de Deus. E peca feio, mas pastor, porque o senhor não conhece, ó. O Balaque tentou fazer isso com Balaão, hein? Encheu o povo de Deus de defeito. Está vendo lá, Balaão?
amaldiçoa. Deus não mandou amaldiçoar, não. Como eu posso amaldiçoar o que Deus abençoou? Jesus não morreu pelos ricos, não, irmão. Foi pelos ricos e pelos pobres, pelos miseráveis. Pegou os nossos pecados, senão ele não podia entrar no inferno. Para entrar no inferno tem que ter pecado. E o que é pecado, pastor? Aquilo que não tem aprovação de Deus. Eu não falo com meu vizinho, odeio meu vizinho, tem aprovação de Deus, então eu estou em pecado. Vou lá trabalhar lá na padaria do Bira, aí um descuidozinho, pego 100, boto no bolso, ou 50, ou 10, tem aprovação de Deus? Mas pastor, o senhor está com fome. Ué, mas ele manda roubar? Tudo que é desonesto não tem aprovação de Deus. Bota isso na sua cabeça. E você é uma bênção. Por isso que ele disse aqui, Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: você imagina aquele grito, Eli, Eli, lama sabachthani. Todo mundo, gente, o que ele falou? Deus meu, por que me desamparaste? Pastor, Deus não tem me ouvido. Vê onde é que está tampando a atenção de Deus. É um pecado, tem que tirar ele. E tirar pecado não é você não cortar o cabelo, as mulheres, não aparar o cabelo, não usar camiseta, não usar short, não ir à praia, não é isso não. Você vai ir à praia, você vai do jeito que você se sentir bem e ver qual é a intenção do seu coração para ir à praia. A mulher, eu vou à praia, mas eu preciso comprar um fio dental. Então você não vai tomar banho de mar, você quer fazer outra coisa. Você quer chamar a atenção, isso é pecado. O corpo nem é seu, é templo do Espírito de Deus. Entendeu? Tem que ver qual a intenção. Eu há muito tempo não vou à praia, mas quando eu vou à praia, eu gosto de ir dia de semana. Porque minha perna é igual perna de cobra, irmão, ninguém vê. E eu não vou ficar na praia de calça comprida. Então eu boto sunga, de jeito de botar uma sunga em mim, eu pulo até ela rasgar. Agora que esse cavalo rebelde que pula em cima, ele pula até jogar o cara no chão, sou eu. Vou pular até ela rasgar toda. Posso até pôr uma sunga, mas vou botar uma bermuda por cima. Entendeu? Tiro a camisa para pegar uma vitamina D, que é sol. Dou uns mergulhinhos ali pela beirada, não é porque eu vou à praia que eu tenho que nadar até a Copacabana. Estou tentando suicídio, Tudo é com dosagem, é com sabedoria. Você não está proibido ir à praia. Quem criou a praia? E por que é pecado ir à praia se foi Deus que criou? Ir na cachoeira, nada disso é pecado. Pecado é você falar mal de pastor, odiar seu irmão, negar o dízimo, deixar de vir à igreja, comer sem fome. Tem gente que come igual um desesperado e não é fome. A palavra de Deus fala sobre a glutonaria.
Lá em Provérbios diz que o comilão e beberrão tinha que ser apedrejado, irmão, olha só. Negócio sério. Entendeu? Essas coisas é pecado. Deixar de cear. Tem gente que troca a Santa Ceia pelo pecado. Vai cear não, que eu estou em pecado. Quer dizer, eu tenho que manter meu pecado, senão eu perco minha entrada no inferno. E aí? Isso é pecado. Negar Jesus, isso é pecado. Entendeu, pessoal? É você andar certo com Deus, vir à igreja, fazer as coisas direitinho. Trata bem seus filhos, trata bem as mulheres, trata bem o marido trata bem a esposa. Meu esposo é rebelde, vem para a igreja, ora por ele que ele muda. E assim vai. Então ele diz, Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. Eli, estou chamando de Elias, ó. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Segundo os estudiosos, você sabe que esponja era aquela? Antigamente, eles se limpavam com esponja. Olha o que fizeram com Jesus. Negócio sério que fizeram. Outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Não entendia nada, é como hoje você não entende que você precisa estar na igreja. A igreja é como se fosse o colégio do Espírito Santo. A igreja não te salva, a igreja não expulsa o demônio, a igreja não liberta teu filho, tua filha, não liberta teu marido. Então, o que eu vim fazer aqui, pastor? Aprender a libertar. É isso. Eu usava muleta, era alcoólatra, afundado no tabagismo, que eu fumava muito. Não usei droga porque isso não entrou na minha cabeça. Mas cigarro, até fumo de rolo eu já fiz me rola. A igreja te libertou, pastor? Não. Mas Jesus usando o pregador na igreja. Aí o pastor botou a mão na sua cabeça e disse, cigarro, sai! Não. Pastor, pelo amor de Deus, como é que é esse negócio? Jesus falou, que conhecereis a verdade, e a verdade, como o Senhor soube que abriu os seus olhos, e o Senhor tomou a decisão e não conseguiu fumar mais? É muito fácil. Deixa o Mateus quietinho aí. Vamos lá para onde? Para Lucas 13. Lucas 13. Glória a Deus. Presta atenção. Lucas 13, 10. Você não pode esquecer isso. Ensinava em que dia? No sábado. Numa das sinagogas, que é a igreja de judeu. Eis que estava ali uma mulher, o que ela tinha? Ela não era uma mulher. Você não é uma mulher doente, um homem doente. Você tem um espírito de enfermidade. Eu não era fumante. Eu tinha um espírito que me usava para fumar. Deu para você entender agora? Quando eu soube isso, eu disse, não vai me usar mais. Quando você descobre, você vai dormir
toda noite a barata vai lá e fica roendo no cantinho da sua boca. Quando você descobre isso, o que você vai fazer? Fala para mim. Tu vai acabar com ela, irmão. É por isso que minha boca nunca cura. Tá sempre um negocinho aqui. Eu até, coitadinha da aranha, eu ficava culpando a aranha. É uma barata. Você vai ficar esperando ela. Deixa ela vir de novo. Vai acabar com ela. Você descobriu o que não deixa você ficar bem com o teu vizinho, que não deixa você estar bem com a tua esposa ou com o teu esposo, o que não deixa você ter igreja certa, pastor certo, isso tudo também é errado. É um espírito. Não sabe o que é, pastor? É que eu venho aqui e aqui o Senhor não revela. Irmão, sai disso, irmão. Isso não vai mudar a tua vida, vai afundar você. Isso já não está afundando, né? Eu, graças a meu bom Deus, eu me converti no ministério que não tem essas coisas. Quer revelação? Quero. Deixa eu ver o que Deus falou. Abre a Bíblia e pá. Entendeu, meu irmão? E não é o que você quer falar, não. É o que Deus quer falar através da Bíblia. Às vezes você estuda uma mensagem 2 dias. Vem para a igreja coçando a mão, Deus fala aqui outra coisa. Amém? Então, mais um bocadinho, vamos lá. E esse que estava ali, versículo 11, uma mulher que tinha um espírito de... Havia já quanto tempo? Tem gente que está sofrendo há 10, há 15, há 20, pastor, eu não sei mais o que fazer. Já tentei o suicídio 5 vezes. E andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, olha aqui, assim que Jesus bateu o olho nela, ele percebeu que ela tinha um espírito de enfermidade. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Aí o demônio disse: não dá mais para eu ficar não. Fui descoberto. E quem me descobriu, não tem como eu peitar com ele. Todas eu perco para ele. Entendeu agora? 13. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Ela ficou depois, né, pastor? Glória, 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 glória. Não. Glorificar a Deus é andar certinho. Quando você devolve um troco que veio a mais, você está glorificando a Deus. Quando você pede perdão a uma pessoa que se errou, você está glorificando a Deus. Quando você se cala diante de uma ofensa, você está glorificando a Deus. Deu para você entender? Quando você vem para a igreja, você está glorificando a Deus. É isso. Não, fulano, vamos para o churrasco, vamos para ir. Não, irmão, vou para a igreja. Mas esse negócio de igreja, meu irmão, se você não entende, deixa comigo, porque eu entendo, eu sei o que eu estou fazendo. Vem para a igreja. Chega aqui, se você hoje não veio para o culto, você não ia saber isso. Você vai sair daqui com outra cabeça. Primeira coisa que você entendeu, você é uma bênção. Você entendeu isso? Você não é uma desgraçada, um desgraçado que nasceu para sofrer, tem que passar vergonha, viver o resto da vida rastejando no pé de alguém. Você já descobriu isso. Lá em Mateus 27, 46, você descobriu isso.
que quando Jesus pergunta para Deus, por que me desamparaste? Ele não desamparou Jesus, é que Jesus estava com os nossos pecados. E o pecado separa a pessoa de Deus. Aí Jesus, o pecado leva a pessoa para o céu ou para o inferno? Jesus foi para o inferno. Ele morreu e foi para onde? Para o inferno. E lá no inferno, os pecados, como não era dele, é como se sacudisse, caísse tudo lá. Ele já estava lá no inferno, pregou o evangelho para todos que morreram no dilúvio, todos que morreram antes de Jesus. Pregou o evangelho a todos eles. Quem creu, ressuscitou junto com ele, mudou de lugar. Saiu do inferno, foi para o seio de Abraão. Amém? Quem não creu, está lá ainda, até hoje vai ficar, não sai mais não. Você está entendendo agora? Por isso é que ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desampararam? Isso por causa do pecado da humanidade, meu filho. Você pegou o pecado de todo mundo. Você resgatou o pessoal da maldição da lei. Pastor, mas o senhor não sabe como eu já matei. Meu irmão, Deus está esperando você se arrepender. Todo mundo está dizendo, não tem mais jeito, você matou, você é isso, você é aquilo. Deus não, Ele está esperando você se arrepender. Assim que você se arrepender, ainda que as pessoas dizem aí, agora está se escondendo atrás da Bíblia. Não, meu irmão, você está livre. Você agora é uma pessoa limpa. Todo mundo está dizendo, você já matou, você já abortou, você se prostituiu, você se vendeu, você não tem mais jeito não. Irmão, Jesus está esperando você se arrepender. Ainda que seus parentes, seus vizinhos olham para você e dizem, olha lá, engana o pastor, a mim não, irmão, não é isso que Deus está pensando de você não. Ele está aguardando o seu arrependimento. O que é o arrependimento? Eu não faço mais isso. E Deus me perdoa. E não esconde nada. Fui eu que fiz. A ideia foi minha. Você tem que ser bastante honesto. Então vamos tirar um versículo aqui da Bíblia, tá? Lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, diz, se você for fiel e me confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para lhe perdoar e te purificar de toda iniquidade. Então tem que tirar isso da Bíblia. Me confessar os seus pecados. Está especificando que pecado é? É todos, irmão. Enquanto você manter seu coração duro, pirracento, é você o seu inimigo. Você que está permitindo o seu sofrimento. Tem coisas que Deus está mandando você perdoar, abrir mão disso, esquece isso, e você está insistindo, isso está acabando com você, você não percebeu isso ainda não? E volta e meia você lembra disso, é porque é isso que está te... É como uma pedrinha no sapato, você tem um cravo aqui, uma espinha ali, mas o que está te incomodando, chamando a sua atenção, é a pedra no sapato. Por que você não tira ela? É isso, não é inveja de Zequinha, olho grande de fulano, que Beltrano fez uma macumba lá com carne de urubu, não é nada disso não, irmão. Isso é o que o diabo está botando na sua cabeça, ele é o pai da mentira, ele sabe mentir. Deu para entender agora o que eu estou falando? É isso, você tem que cair fora desse negócio. Sai fora disso, se arrependa. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, eu não quero aqui botar você contra a parede, não. Mas quantos de vocês aqui não é batizado nas águas? Você foi quando criança. Aquele batismo, esquece.
Quantos de vocês não é batizado ainda nas águas? É outra coisa. Quantos crê na palavra que está na Bíblia? Eu creio, pastor, que o que está na Bíblia é a palavra de Deus. Sabe o que Jesus falou? Vai por todo o mundo, ou ide, e prega o evangelho. Quem crê e for, será salvo. Mas o que não crê, meu irmão, você vai morar com Satanás. Você tem ideia do que é isso? Se você tiver um infarto aí, for atropelado, uma bala perdida e morrer, você não vai para o céu, irmão. Eu tenho que ser honesto falar isso para você. Eu, quando soube disso, eu estava numa reunião de Santa Ceia, e aquela Santa Ceia era domingo, claro, domingo, e era dia de batismo. Eu falei, pastor, eu quero batizar. Ele disse, para como, meu irmão? Você está de calça comprida, você não tem roupão, pastor? Eu quero batizar do jeito que eu estou. Vou tirar o documento do bolso, mas os roupão estão molhados, eu vou vestir assim mesmo. Se precisa vestir o roupão, então vou vestir assim, vestir o roupão. Foi o pastor Alberto Santos e o pastor Benini. Estavam os dois dentro da piscina, uma piscina redonda, grande. Aí um pegou de um lado do outro, não é que eu sou tão pesado assim, mas era bem mais jovem que eu. E me batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, quando não era de Jesus, eu fui batizado, eu fui crismado, eu fui consagrado, eu fiz primeira comunhão. Quando você descobre a verdade, Jesus foi batizado? Sim ou não? Então me fala o nome do padrinho e da madrinha dele. Irmão, tem que ser realista. Acorda. Não deixa para você se arrepender depois de morto. Aí é tarde. O rico se arrependeu depois que estava morto. Já estava no Hades. Aquele rico, se foi salvo, presta atenção, foi quando Jesus morreu que foi ao inferno e pregou lá o evangelho. Aquele rico, se ele ouviu e creu, ele não está mais lá, mas se ele continuou com a cabeça dura dele, está lá até hoje. Lá em Pedro fala que Jesus desceu ao inferno e pregou o evangelho aos espíritos em prisão. Todos que morreram antes de Jesus. Até o ladrão que se arrependeu na cruz, Jesus falou para ele: ainda hoje tu estarás comigo no meu paraíso. É isso que está lhe faltando, irmão. Enquanto você não toma decisão, não tem uma igreja certa, não tem pastor certo, o demônio, ó, toma, e você está culpando os outros. E não tem nada a ver com as pessoas, o problema é você. Entendeu? Mais um pouco aqui, mais um bocadinho, vamos lá. Falta pouco para adoçar. Então, no versículo 13, Lucas 13:13. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. O que ela fez para glorificar a Deus? Passou a andar certinha. Quando você anda certo, você está glorificando a Deus, irmão. Amém? Você não tem malandragem, não tem esperteza, você está glorificando a Deus, está andando certo. 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, isso é que é perigoso. Você está todo funhanhado, todo de cabeça para baixo, aí você vem na igreja, o pastor é usado por Deus, ou a pastora, muda a sua história, vai aparecer 1 milhão para pregar para você.
Agora você não tem mais demônio, está curado, está empregado, a história mudou, agora você serve para outra igreja. Na hora do perrengue, ninguém apareceu lá para te ajudar. Foi o que aconteceu aqui. Olha, e impôs as mãos sobre ela, logo endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, quem? Príncipe da sinagoga. Vai ver que chegou na maior marra. E aí, ele fez seminário? Fez teologia? Fez mais isso, mais aquilo outro? Ele ora de joelho? Ele vai no monte 40 vezes no mês? O mês só tem 30 dias, filho. Tem que acordar, irmão. Então, indignado, ele não estava feliz não, irmão. Indignado. Por quê? Porque Jesus curava no sábado. Disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para seres curado, não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: como é que Jesus conhecia ele? Como era o nome dele? Como era o nome desse príncipe da sinagoga aqui? Como é o nome dele? Fala aí, pessoal. Hipócrita. É isso, é o cara mentiroso. O cara que faz frente, mas quando você precisa, some. E não tem o cuidado de você não mudar de vida. Você não pode ter igual a ele, nem mais do que ele. Para Deus, essa pessoa é hipócrita. Deu para você entender? Não é uma pessoa que está interessada em ver o crescimento do outro. Eu não quero usar você para testemunho. Eu quero que Deus mude a sua vida. Se você quiser contar o testemunho que Jesus mudou a sua vida e pode mudar do outro também, eu louvo a Deus por isso. Mas dizer, o pastor Mota não é mole. Não, pode parar com esse negócio. Está amarrado. Eu fui sou um instrumento na mão de Deus. Amém? Que palavra boa! Quem pregou? Foi o microfone ou foi eu? Hein? Sou eu, irmão. O microfone é só um instrumento. Assim sou eu na mão de Deus. Eu sou esse microfone na mão de Deus. Ele fala através de mim, se eu permitir. Eu posso sair por aí pecando aí, Deus não vai poder me usar. Gente, acorda. Você não pode ser capataz de ninguém. Se eu largar as pernas desse pastor, eu estou lascado. Não, se você largar Jesus, você está lascado. Entendeu? Não faça isso não. Eu sou apenas o conselheiro certo. E hoje está difícil isso, hein? Existe, mas está muito difícil. Eu acredito que ainda tem aí uns 90% por aí. Ou tem uns 10% por aí, porque 90% já era. Se abre a igreja aqui, o povo começa a vir, o pastor, se puder te dar uma costa, vai te dar. Está atrapalhando a igreja dele. Ele não quer levar ninguém para o céu, é para a igreja dele. Aí você fica sofrendo. Você é o cobaia que fica sofrendo, está amarrado. Hoje, tem até pastor que ora de madrugada, irmão, pensando em você, no seu problema, querendo destruir aquele mal através da oração. Eu não sou melhor que ninguém, sou talvez o piorzinho. Eu peço sempre às pessoas, quando você estiver orando, não esquece de orar por mim não. Mas eu de madrugada estou em oração, irmão. E às vezes eu prefiro nem dormir mais como essa madrugada. Comecei a orar às 3 e pouca. E aí fala do A, fala do B, fala do C, fala das nações.
Meus irmãos pastores que estão espalhados por aí pregando o Evangelho, muitos deles podem até estar passando fome, a gente não sabe. Outros estão escondidos no mato, em outros países por aí, a gente não sabe. Você está num ar-condicionado, na sua cama confortável, se dane os outros. E aí? Isso é Evangelho? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. E aí, quando eu olhei a hora de novo, já estava 5:12. Pai, eu vou dormir mais não. Vou me preparar e vou para a igreja. E aí, pai, ó, estou indo. Vamos comigo, lá que o senhor vai me usar aí. Aqui está falando. O que é essa sexta-feira da paixão? Para comemorar a sua libertação, irmão. Acabou. Você pastor, eu estou sofrendo porque você quer ou você está mal informado? É isso. Eu sei o que pode me fazer sofrer, eu não faço. É bom? É. Gostoso? Demais da conta. Mas o preço é alto, hein? Melhor não fazer. Amém? Domina a sua carne, fala para ela, ó, você não vai me vencer. Ué, como é que eu falo com a minha carne se eu sou carne? Não, você é espírito. Você é um espírito que mora dentro de uma carne. Quando a pessoa morre é porque o espírito e a alma saiu. Agora a carne acabou. Ela vai apodrecer, ela vai ser enterrada. Entendeu? Mas o espírito continua vivo. A coisa é tão séria, por exemplo, eu mato uma pessoa. Eu não matei a pessoa continua viva. Ela só vai deixar de existir aqui na Terra. Deu para entender? O senhor vai me perguntar, o Mota, ou vai perguntar o cara que morreu, quem te matou? Vai dizer, foi o Mota, porque ele está vivo, irmão. Espírito não morre. Você já viu dizer que morreu um Exum? Você já viu alguém dizer, eu fui o enterro do demônio? Você já viu falar isso? Porque nem eles morrem, eles são espírito. E o Senhor Deus disse, eu sou o Senhor, não mudo, nunca vão morrer. Ou você é eterno no céu ou é eterno no inferno. Mas morrer você não morre mais, você morre aqui na terra. Facada, tiro, atropelado, queimado, despencou do avião. Morrer, deixar de existir, nunca. Você é eterno. E a sua eternidade, se aqui você chama de sofrimento, que você tem que trabalhar, você tem que pagar as coisas, tal, imagina lá dentro do inferno. Só fogo e enxofre, você não sai mais de lá. Aí você vai olhar aqui olhar para a terra e dizer, meu Deus, briguei tanto por causa daquela bicicleta e não pude trazer. E aí? Ainda morri em pecado, está lascado, irmão. Gente, acorda, a gente tem cérebro. Nós raciocinamos. Amém? Mas, vamos lá. Versículo 15, o que Jesus disse para ele? Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado, no desprezo da manjedoura, cada um de vós seu boi ou jumento, e não leva a beber água? Você não faz isso? Claro. E não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, qual era o problema? Qual era o problema? Tem gente que mente há 10 anos, é prisioneiro do diabo há 10 anos. Fuma há 15 anos, é prisioneiro do diabo há 15 anos. Ah, pastor, tem um mal na coluna aqui que tem dia que eu não levanto. Prisioneiro do demônio, está segurando sua coluna há anos. E quando você vai na igreja, que é Jesus fofoqueiro, irmão? Não vou lá porque vai revelar. Irmão, isso não vai só mudar você. Compra uma Bíblia, vem para a igreja, você vai descobrir a verdade.
Quanta gente chega aqui, aquela menina lá, essa sobrinha, ela, né? Cíntia, né? Diz que está mais de um mês sofrendo lá com uma dor, que médico, postinho, nada dava jeito. Chegou aqui, subiu aqui se arrastando. Aí, pastor, o que foi, irmão? Essa dor. Ai, pastor, estou muito tempo sofrendo com ela. É mesmo, irmão. Muito tempo. Onde é? Aqui. Onde é a mesma dor, irmão? Aqui, pastor. Aonde, irmão? Aqui, ó. Aonde, irmão? Aqui. Aonde é a dor, irmão? Pastor, não estou sentindo mais, não. Aí me abraçou aqui, quase chorando, tadinho. A mentira tem perna curtinha. O mentiroso, quando chegou aqui nela, disse: não tem jeito não, ele sabe a verdade, ele vai falar. Tem que sair. Saiu. Ah, ela não está bem lá, não está boa ela? Ainda falou que ela tinha que operar. Você está entendendo? O culpado do seu sofrimento não é o diabo, não é a inveja, não é o olho grande do vizinho, é você. Sei lá, você acredita na jaqueira, na mangueira, na goiaba, e não em Jesus. Esse é o problema. Quando eu descobri a verdade, no mesmo dia, eu saí quebrando, eu que comprei, era meu, quebrei aquilo tudo, acabei com aquilo. Já há mais de 40 anos, Cristo é o meu Deus, é o meu Senhor. Eu clamo sempre o grande eu sou. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Através de Jesus Cristo é que eu clamo. E é isso que eu quero passar para você, ensinar você. E você será sempre uma bênção. Glória a Deus. Mas enquanto você, olha, vamos ver aqui para parar, para encerrar, Jeremias 10. Jeremias 10. Ele dá um conselho aqui para nós. Jeremias 10. Jeremias 10. Acharam? O que ele começa falando? A fé vem por onde? E o que ele começa falando aqui? Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o que? Caminho das nações. Vai se dar mal. O caminho das nações é a corrupção, a mentira, a falsidade. A mente se corrompe com facilidade. Já me ofereceram muito dinheiro para tal coisa, eu prefiro lutar, suar, conquistar. Estou fora. E procuro não errar. Você quer ver eu ficar chateada quando eu descubro que eu fiz aquilo ali errado? Ou quando sem querer acaba escapulindo você fazer um julgamento. Isso me dá uma agonia, irmão, porque eu sei que é pecado. E quando eu sinto essa agonia, é Jesus dentro de mim: Mota, não pode, eu moro aqui. E aí? Deu para você entender?
Deus está esperando que você tome uma posição. E é sério. Vem a tentação, você está amarrado em nome de Jesus. Deus não deixa a tentação ir aonde você não possa suportar. Deixa ela ir até onde você tem força para dizer não. Nunca se vendem. Nunca faça isso. Judas se vendeu, não faça isso. Não, que fulano falou que vai me dar 2 quilos de alcatra, não vai nessa não, irmão. Essa alcatra vai te custar o inferno. Come ovo mesmo. Não, pastor, nem ovo tem, então come puro. Eu já fiz isso tantas vezes. Já tive época na minha vida que só tinha um resto de feijão seco na panela. Eu jogar farinha e mexer, e comer aquilo e bebendo água. Não morri não, estou aqui. Porque o erro já me levou numa situação muito difícil. E eu vou continuar errando, irmão? Ó, pé no freio aí, você não vai me enganar mais. Pode ser muito dinheiro, ela pode ser muito bonita, ela pode ser rica, ou ele pode ser rico, não vai não. Vai não, que depois você vai chorar. Fica com Jesus. Você vai poder botar a cabeça no travesseiro com a consciência ali. Outra coisa, nunca humilhe ninguém. Que a pessoa é mais pobrezinha ou porque a pessoa tem muito. Não faça isso. É o maior erro que você pode cometer na sua vida. Entendeu? Deus resiste aos soberbos. O humilde ele pode nem merecer, mas Deus dá. A graça é isso. Entendeu? Então, eu não posso me achar mais bonitinho do que o outro. Não, nada disso. Não me vejo como qualquer outro. Eu quando passo por um mendigo, eu digo, nossa, nós somos iguais. A diferença é que, sei lá, faltou sabedoria e ele permitiu chegar até ali. Mas somos iguais. O Senhor não falou? Façamos o homem pode mudar a cor da pele, o sangue continua vermelho. Amém, Jesus? Muda a cor da pele, o sangue continua vermelho. Glória a Deus. Não se permita mais sofrer, nem você nem sua família. Quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Só para finalizar, agora é para valer. 1 Pedro capítulo 2, por que Deus abandonou Jesus? Do jeito que ele entendeu ali, né? Acharam? 1 Pedro 2, 24. Outra coisa é uma covardia você falar para Deus todo dia que você está doente. Nossa, mesmo você vendo na Bíblia, que você vai ver aqui agora, mas você dando, estou doente, você fala o que o diabo quer, não o que Deus quer ouvir. Que cura que você espera? Nenhuma. Você é o que você fala. E você teima. Você não, Jesus levou. Você teima, você defende a doença. Ai, pelo amor de Deus, isso aí é muito grave, muito sério.
Negócio sério. Primeira Pedro 2,24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo o quê? Por isso que Deus, ele sentiu Deus abandonar ele. Levando ele mesmo em seu corpo, irmão, haja pecado, hein? Ele sumiu no meio do pecado. Ele disse: Deus meu. Quando Deus olhou, só viu o pecado, irmão. Ué, cadê meu filho? Você começa a errar, você presta atenção se as coisas não começam a ficar diferentes. Mas você não quer entender isso. Então, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Os nossos pecados estavam sobre ele. Por isso que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Meu filho, você está cheio de pecado. Hoje, sexta-feira da Paixão, é para as pessoas ajoelhar: Senhor, me perdoa, quanta porcaria eu já fiz. Ah, Senhor, pequei contra o A, contra o B, contra o C. Ah, pastor, mas também pecaram contra mim. Problema da pessoa, cuida de você. Cuida de você. Quem quiser morrer em pecado, que morra. Você fica livre disso, irmão. Amém? Igual é o que eu estou falando aqui. Qualquer pessoa, qualquer ser humano vai entender tudo que eu falei aqui. É só ele pegar uma Bíblia que ele vai entender. Mas se ele quiser continuar vivendo pelo que o homem falou, que ele não presta, não vale nada, que é um bandido, tem que morrer, se ele quiser continuar acreditando nisso, o problema é dele. Mas Deus está esperando ele se arrepender. Ele tem total chance, e o amor que Deus tem por mim como pregador, tem por ele também. O amor de Deus é sem limite. Glória a Deus. Mas se quiser continuar vivendo como culpado, pecador, sujo, que não consegue chegar a lugar nenhum, o problema é seu. Mas não é isso que Deus está esperando de você, não. Está esperando que você se renda. Amém? Glória a Deus. Fazer como a doutora Miriam fez: pastor, preciso ser batizado. E eu não estou tendo como vim aqui no domingo. Se eu me batiza dia de semana, vai ser dia de semana. Eu me batizei ela à noite aqui, mas batizei ela. Agora eu vou fazer o grande batismo no sítio Ebenezer. Vou levar o pessoal para batizar lá no sítio. Entendeu? Quem quiser ser salvo, pastor, bota meu nome aí que eu vou. Tá? Vamos ver se a gente aluga aí uma van, um ônibus e vamos para lá. Vem para cá, pessoal, pega a sua água, seu sabonete, vamos orar a Deus. Se alguém trouxe oferta, dízimo, que a igreja está precisando, e muito. Obrigado, Guaraciara. Aí nós estamos criando um carnezinho aí, pessoal, para toda pessoa que tem carinho pela obra de Deus. Ah, pastor, esse ministério tem que ir em frente. Essa pessoa vai ter um carnezinho para depositar lá um X, no mínimo aí uns R$30 para ajudar na obra de Deus, todo mês, né? E glória a Deus, tá bom? E fora disso, tudo bom, filha? Deus abençoe. E fora disso, pastor, eu queria tanto mandar uma oferta de amor para esse ministério. Tudo bem? Você só pode falar o número do Pix. Eu vou fazer um Pix aqui agora. Olha, a Caixa Econômica é 21 965 017 591. 21 965 017 591. Viu? Você é uma bênção, hein? É Caixa Econômica. Igreja Pentecostal com o Evangelho completo. E o Bradesco é 21
981-347-974. Bradesco, 21-981-347-974. Tá bom? Que Deus te abençoe. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por ter enviado o seu Filho amado, nosso único e suficiente Salvador, e Ele ter levado as nossas doenças, as nossas enfermidades, ter nos resgatado da maldição da lei, nos purificou. Oh Deus, o Senhor nos abriu a porta e nos santificou. Foi com o seu sangue derramado. Ah, Jesus, passa a tua mão na cabeça desse povo, Pai, e tira deles tudo que não presta, os maus pensamentos, a rejeição na alma. Tem gente que se rejeita. Eu não presto. Já disseram que eu não presto. Tem gente que não consegue se perdoar. Eu me sinto feio, eu me sinto pobre demais, eu me sinto um desgraçado, um sem chance. Meu Deus, a pessoa vivendo à base do medo, à base do receio. Tira isso dessa pessoa, Senhor, e deposita a tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, mostra que o Senhor só responde na alegria do nosso coração. Lá no finalzinho a gente vê isso. Então, Pai, anima essa pessoa, Pai. Muda a história dos filhos, das filhas, da esposa, do marido, da empresa. Muda, Senhor, a história dessa pessoa. Que essa pessoa possa dizer, naquela sexta-feira da paixão, eu estive lá no Ministério IPEC, daquele dia para cá minha história mudou. Como Deus está me honrando, me abençoando. Oh Deus, que essa pessoa possa dizer isso. E eu uso o seu poder e digo, diabo, acabou para você. Você perdeu de novo. Pega o seu mal, esquece essa pessoa e não volta mais. Em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Diabo, fala com fé, gente. Em nome de Jesus. Diabo, me esquece. Esquece a minha família. Eu descobri quem sou eu. Eu descobri os meus direitos fora da minha vida. Larga a minha família, a minha saúde, a minha prosperidade, e não volta nunca mais. Em nome de Jesus. Oh meu Deus, põe o teu poder agora nesta água, Pai, nesse sabonete, para quando essa pessoa usar desta água, usar desse sabonete, que ela sinta a história mudar. Em nome de Jesus. É assim que eu abençoo. Agora, transforma esse caminho no caminho santo, Deus. O povo na saída vai passar por ele. O imundo não passa por ele. Ele trava, não consegue passar, mas o povo passa. E também, Senhor, se alguém trouxe oferta, dízimo, recebe essa ajuda para pagar a conta de luz, imposto, uma série de coisas que a gente precisa pagar, precisa fazer. Pai, não esquece de prosperar essa pessoa. O Senhor falou, os que me honram, eu honrarei. Agora toma em suas mãos esse povo, cobre com teu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus. Amém? Olha, passa o dia falando, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção. Não esquece de falar isso. Amém? Você não é o que disseram. Você é uma bênção. É desse jeito. Glória a Deus. Deus abençoe você também que participou aqui comigo. Fica na paz, tá?